Boa noite, graça e paz a todos. Estou aqui de novo, pastor e professor Ignaldo L. de Souza, para continuar nossa fala a respeito do islamismo. Então, eu vou aqui conversando um pouquinho com vocês, aguardando aí as pessoas entrando. Vai entrando aí dando oi, que eu dou oi de volta, né? Eu gosto de interagir aqui com o pessoal que está entrando. E se vocês tiverem pergunta, pode fazer perguntas também, tá? A Lívia e Michael entrou, eu não sei se é a Lívia ou o Michael, os dois, né? Porque eles assinam Lívia e Michael. Mas bem-vindo aí vocês, sejam bem-vindos, daqui a pouco a gente já começa a falar, né? Eu vou dar um recado agora, mas no final eu falo novamente que vai ser importante. Meu amor tá aí, Lídia Monte Souza, um beijo, meu amor. E eu já dar um aviso para vocês. Em outubro, começando no dia 7 de outubro, no dia 7 de outubro, segunda-feira, começa o Congresso Apologético Natanael Rinaldi, que acontece lá em Santos, tá? Na Igreja da Paz. Eu estou colocando aqui, vou colocando os avisos aqui na página Missão Atenas, mas se vocês quiserem participar, há toda uma programação muito boa, essa programação também colocarei aqui na página da Missão Atenas, são vários apologistas, grandes apologistas do Brasil, que estarão lá falando de temas muito variados, tá? Então eu vou dar todo o roteiro para vocês participarem, vai ser muito bom. Ano passado eu falei sobre marxismo e evangelismo de grupos religiosos, e eu falei no sábado e no domingo. Esse ano, por causa do curso de Israel, que eu dou aqui no Vale da Bênção, então não conseguirei. Então vai ser eu vou falar na quinta e na sexta, né? Vou falar sobre darwinismo e sobre evangelho progressista. Meu amor, meu amor tá dando oi aí. Otaviana Domingos entrou também. A Leila Medeiros está sempre aqui conosco. E a Thaís Moura. Thaís, um abração aí para você, tá? Um abração, Leila, obrigado aí vocês. Vão dando oi aí que a gente vai conversando. Lívia está aqui, graça e paz, professor. Aqui é o Maicon. Um abraço, Maicon, para você. Um grande abraço. Tá entrando mais gente aqui. A Leila, paz do Senhor. Pastor, paz do Senhor para você também, Leila. Um grande abraço aí. Nós estamos falando sobre as doutrinas islâmicas, tá? Semana passada nós falamos sobre Shahada. O que é a Shahada? É aquela declaração que eles falam, né? Que há um só Deus, Alá, e Maomé é o seu profeta. E nós vimos algumas coisas a respeito disso. Nós vimos que o Alá não é o Deus, o Alá não é o Deus da Bíblia. Eu estou aqui meio desconcentrando, que o meu gato ele sempre quer entrar, o Spock sempre quer entrar aqui, eu não deixo, senão ele atrapalha no meu colo aqui, mas ele está arranhando a porta. Paulo Carvalho Moura, Carvalho Moura, a paz do Senhor, querido, um grande abraço. Trabalhou comigo, foi professor de matemática no Colégio Vale da Benção, então felicidade ter você conosco. Então eu estava falando da Shahada e eu falei algumas coisas sobre esse Deus que eles chamam de Alá, de onde vem, de todo o paganismo envolvido. Mas eu senti que eu não falei tudo. Então eu gostaria de falar algumas coisas que são muito importantes sobre isso, né? Esse monoteísmo islâmico. Há um artigo no meu site, Missão Atenas, eu gostaria que você entrasse lá e lesse esse texto. Eu vou inclusive entrar e vou colocar o artigo aqui na página Missão Atenas para você ler. O título do artigo chama-se Monoteísmo Teórico e Politeísmo Prático. O que é isso? Você vai encontrar algumas religiões que, apesar de eles afirmarem assim, eu creio em um só Deus, na prática, não é isso que acontece. Então, são grupos religiosos que, na teoria, são monoteístas, na prática, são politeístas. Na teoria, declaram que há um só Deus. Na prática, eles invocam, eles adoram, eles se relacionam com outros seres também. Tá entrando aqui, olha quanta honra, a Nara Lenice Strasse, um abração, Narinha, um abração para você. E a Rafaela também, Rafaela lá do Seminário Batista, paz do Senhor para você também, Rafaela, Deus abençoe. Então,
É sobre isso que eu vou entrar hoje aqui. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim que o islamismo, eles praticam fielmente a adoração ao único Deus. Não é verdade. E aí, só para mencionar aqui o artigo, o fato é que, por exemplo, o catolicismo, se você olhar a teologia deles, tá perfeita, não tem nenhum problema. Há um só Deus, né? E um só mediador entre Deus e os homens, igual a Bíblia fala. Agora, isso na teoria, porque na prática, quando você vai olhar, não é nada disso. Você vai encontrar adoração você tem Nossas Senhoras, entre aspas, né? Você tem aí você tem os santos. Então, na teoria, é um só Deus, na prática são vários. Espiritismo, a mesma coisa. Espiritismo também só reconhece que é um Deus, mas não é esse Deus que eles falam. São os espíritos, né? Aí com os espíritos que eles vão se relacionar. No islamismo também acontece coisa semelhante. A Paula Ribeiro Pereira entrou aí, eu não sei, pode ser que seja a Paula mesmo, pode ser que seja o Cleiton, pode ser que seja o Leonardo, mas essa família para mim, pode ser que seja o Lucas, né? Essa família é muito querida para mim, estão lá fazendo missões no Nordeste, um abração para vocês. Aí é onde eu quero falar do Islã popular. O Islã popular, gente, ele vai fugir completamente do monoteísmo e vai se envolver com muita coisa ruim, tá? Vai se envolver com muita coisa ruim. Quem estiver aqui assistindo pode me dar um oi aí, pode fazer perguntas também, pode fazer comentários, tá? Que eu vou compartilhando aqui. Mas é isso que eu quero falar. Então, no islamismo vai acontecer sincretismo, vai acontecer mistura. Lembre-se o seguinte, lembre-se que o catolicismo, ele se impõe, né, sobre os escravos trazidos da África. E os escravos, o que eles fizeram? Eles tinham a religião deles, eles fizeram um sincretismo, pegaram os orixás deles e deram nomes de santos católicos, e assim eles fingiam que eram católicos, quando na verdade eles estavam ali adorando os seus próprios orixás. No islamismo também acontece isso, você acaba tendo esse sincretismo, principalmente no norte da África. Os especialistas dizem que, inclusive, na Índia também, eles acabam fazendo muita mistura. Então, na teoria, você tem, também não estou dizendo que nenhum islâmico é monoteísta, mas que você tem muita idolatria no islamismo popular, muita feitiçaria, muito ocultismo, isso com certeza você tem. Marconi está aí também. Obrigado, Marconi, aqui pela audiência. Marconi acabou de entrar e Deus abençoe. Então, a gente tem que saber que dentro do islamismo, o sincretismo, ele é um fato. E um ponto, né? A veneração, isso aqui tem muito, veneração do túmulo dos santos, sabia? O islamismo, ele também tem os santos dele, e muitos muçulmanos que precisam de ajuda, que precisam de alguma cura, que precisam de a mulher que quer engravidar, eles vão muito nesses túmulos dos santos, né? Aqui é a Paula, Deus abençoe, amamos o Senhor, é Paula aqui, estamos em São Fernando, no Rio Grande do Norte. Professor maravilhoso, saudades. Saudade de você também. Carol Gomes, lá de Avaré, tá aqui comigo, com a gente. Olha que bênção. Alexandre Ferreira, meu querido pastor Alexandre, meu filho querido, Deus abençoe. Muito feliz de ter você aqui na audiência. Alexandra Quiono, não posso também esquecer de saudar. Carol tá aqui aplaudindo. Isaac Mendes, pastor Isaac, lá de Ribeirão Preto. Pastor Isaac, um abração para você, um abração para Fran, para a Bia, para a Vitória, e o Vitor Hugo também, né? O Alexandre que escreveu, minha pastora amada, Deus abençoe, cheguei agora, tamo junto, glória a Deus. Então, como eu estava falando, no islamismo tem santo, e túmulo de santo morto que eles vão visitar, tem isso também, isso você vai encontrar lá. Você sabe que a gente já falou dos xiitas, né? E os xiitas, para eles, o sucessor do Maomé é o Ali. E lá onde tem o túmulo de Ali, que é uma cidade sagrada para os xiitas, lá no Irã, tem muita gente que enterra lá porque diz que, estando perto do Ali ali, eles vão ser abençoados, vão ter perdão. Então assim, não é, a devoção deles nem sempre é só a Alá. Não é como dentro do cristianismo bíblico, que é Deus em Jesus e pronto, né? Eles vão ter ali vários. Outra coisa que eles têm muito forte, amuletos, né?
objetos que são sagrados. Eu lembrei, né, que quando nós fomos para Israel, nós passamos na Turquia, e na Turquia você tem vende muito lá, mas muito, todo lugar que você vai, parece um negocinho azul, é como se fosse um olho. E eu achei aquilo bonito, eu ia comprar, ainda bem que alguém está com a gente e orienta, né? Fala, não, isso aí é um amuleto. Para eles é uma espécie de coisa que vai combater o mal olhado. Então, os islâmicos também têm isso para combater o mal olhado. Mulheres, existe uma... Porque a mulher no Islã, ela não tem participação nenhuma, né? Ela não oficializa nada, não pode nem entrar na mesquita, a mulher vai ser uma coisa bem separada. Então acaba que as mulheres no Islã, muitas vezes elas desenvolvem uma religiosidade bem pagã. Vou falar aqui uma comparação que fica muito fácil da gente entender. Se você foi católico, você já deve ter ido em benzedeira. Então a benzedeira, tinha até os benzedeiros também, né? Mas geralmente era benzedeira, eram mulheres que benziam, que falavam aquelas palavras mágicas, que faziam os gestos esquisitos. Eu mesmo fui, né? Minha mãe levava a gente nessas coisas. E é mais ou menos o que você tem no islamismo. Então você tem, que é uma feitiçaria aquilo, né? Aquilo é uma superstição, e você tem muito disso lá. Então, e essas mulheres, muitas vezes, eles falam que essas mulheres, elas acabam se tornando muito poderosas dentro do Islã. Elas competem mesmo com a religião oficial, bonitinha, né, estruturadinha, porque na prática, quando eles têm problemas com qualquer coisa, eles vão procurar essas feiticeiras aí para buscar ajuda, né, eles vão mesmo. Outra coisa que tem o nome de Alá sendo pronunciado como palavras mágicas. Então, para engravidar, para doenças, para expulsar, como fala, os jins. Eu acho que já mencionei aqui, mas vale muito a pena a gente ter essa ciência, tá? Porque a gente vê, às vezes, aqui os gênios que aparecem aqui, e a nossa cultura ocidental fala muito de gênio. Uma das séries mais famosas, quem tem mais ou menos a minha idade, assistiu Ginny é um Gênio, e era uma moça bonita, tal, né? Gostava do amo dela, vivia numa garrafa. E você tem hoje o Aladdin, que agora fizeram o live action, né? Que é famoso também. Tinha um desenho chamado Shazam também, que eram dois gêmeos que invocavam um gênio. Só que dentro do islamismo, os gênios são demônios. Eu falei isso na aula passada. E aí, muitas vezes, esses amuletos, e eles são usados para espantar os gênios. Essas mulheres, elas falam, tem um gênio na sua vida, e também os nomes de Alá eram pronunciados com uma finalidade, essa finalidade mística, para expulsar os gênios. Então você está vendo aqui que ao lado desse islamismo ortodoxo, que é um só Deus, você tem um islamismo pagão, você tem um islamismo sincretista que mistura tudo. Cristiane Corrales está aqui também, Deus abençoe você, Cristiane. Vai entrando aí, vai dando oi, tá? Quer ver, tem um caso também interessante nas Filipinas. Nas Filipinas você tem uns espíritos, são chamados tonongues. Os tonongues são espíritos que os filipinos sempre invocaram, né? Nós sabemos, dentro da revelação bíblica, nós sabemos que esses espíritos são demônios, né? São seres malignos. Só que os muçulmanos das Filipinas, eles invocam os tonongues. Mesmo assim, já fazia parte da cultura deles, do paganismo deles, e eles são islâmicos e continuam invocando esses tonongues para ajudar eles nas questões. Outro ponto que é forte, vocês sabem que na África o culto ao ancestral, aliás, eu acho que culto ao ancestral, tirando a Bíblia que tem uma honra, mas não tem culto, né? Uma lembrança assim, mas assim, as religiões geralmente sempre adoraram, né, seus mortos, seus ancestrais, seja no Extremo Oriente, seja na África. Então, na África, ao lado do Alá, eles invocam muito esses ancestrais, eles fazem muita invocação a esses ancestrais. Na verdade, dentro do islamismo, entre Alá e o ser humano, nesse islamismo popular, você tem uma série de seres que são constantemente invocados, tá? Então você tem
ao lado, você tem ao lado do Alá muitas práticas pagãs. Na sua grande maioria, você tem isso. Até porque, eu estava lendo, né, sobre o Alcorão, que o Alcorão assim, não é como a Bíblia que você pega, você medita. O Alcorão, ele é pronunciado. É em árabe que a pessoa fala, não sabe nem o que está falando. Ele não sabe ler, ele sabe repetir, recitar. Então, aquilo não traz instrução nenhuma. E a pessoa continua ali, satisfez os líderes, porque ele está recitando o Alcorão, ele acha que está tudo ok. Então você acaba tendo toda essa mistura. E o culto aos ancestrais, ele compete ali lado a lado com o culto a Alá. E por último também, a questão da pedra negra na Kaaba. Nós vamos falar disso, gente. Aquilo ali, eles adoram aquela pedra negra que tem lá na Kaaba. Você vai ver, quando a gente for falar do quinto ponto, né, que é o Hajj, a peregrinação a Meca, nós vamos falar sobre isso. E você vai ver o seguinte, aquela pedra, eles adoram uma pedra. Pronto, adoram uma pedra preta. É o que eles estão fazendo lá. Então, você está entendendo assim que aquela imagem bonita de monoteísmo e tal, e todo mundo é idólatra e eles não são? É mentira, tá? Todo mundo é idólatra e eles são também. O Alexandre está falando aqui, pastor Alexandre, ótimo professor, excelente pastor, nosso amigo, que saudade, e a Juliana, um abraço, também estou aqui ao lado do Alexandre, te ouvindo também. Um beijão para você, Juliana. A semana passada estava esperando vocês entrarem, que eu ia dar os parabéns para o Ismael. Tá uma semana atrasada aí, mas fala para o Ismael que eu estou mandando um abração para ele, tá bom? Deus abençoe ele. Mas vamos continuar aqui, só para a gente encerrar esse ponto desse islamismo popular, o que acontece no islamismo vai acontecer igual no catolicismo. O quê? Você vai dizer, mas os líderes islâmicos, eles não sabem desse sincretismo, dessa mistura que o povo faz, que fala que é islâmico, mas está adorando tudo quanto é coisa? Sabe, mas eles faz vista grossa, faz de conta que não sabe. Você acha que o Papa não sabe que tem um monte de idolatria, que tem pessoas que adoram imagem? No catolicismo, eles usam, às vezes, umas frases assim, não é, como é que é? Não estou adorando, estou venerando. Mesma coisa, está cantando hinos, está confiando, está invocando, está pedindo ajuda, está levando em procissão, mesma coisa. E eu lembro, assim, um momento assim, muito interessante. Era um debate do pastor Silas Malafaia com os líderes católicos. E esses líderes católicos, eles disseram no debate ali que o catolicismo é contra a adoração que acontece em Aparecida e em outros lugares, esses lugares de peregrinação. E o Silas, daquele jeito ousado dele, pegou e disse assim, então se a Igreja Católica é contra, então eu vou oferecer o meu programa um mês para vocês irem lá e dizerem a todos os católicos que vocês são contra aquilo. É óbvio que eles não aceitaram, né? É óbvio que eles não se curvaram a isso. Então você percebe que a cúpula sabe da idolatria, mas sei lá, para não perder adepto, porque isso movimenta, vamos ser sinceros, movimenta dinheiro, movimenta gente, né? Traz volume, né? Então não vamos falar nada. É a mesma coisa o islamismo. Então eles sabem que aquele povo é idólatra, mas eles estão lá, estão se intitulando islâmico, então deixa passar, eles não estão preocupados com isso. O Marco está aqui dizendo assim, professor, então existe no islamismo 2 segmentos? Isso. Eu falei isso, Michael, na primeira, que você tem os sunitas e os xiitas, tá? Mas em algum momento aqui, eu também não quero me estender muito nessas aulas, existem outros segmentos menores, ou dentro do segmento sunita você tem também algumas divisões, como arabistas, né? Você tem os sufis. Então eu falei que tem, no geral tem 3. É como se a gente dissesse assim, que no cristianismo você tem Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa Grega e o protestantismo. No islamismo você tem os sunitas e os xiitas, e você tem também os sufis, né? Nós vamos ver um pouquinho mais deles mais para frente. Porque os sufis também, gente, aí uma outra coisa, pegando dessa, os sufis também, eles são meio místicos, né? Então eles são um segmento um pouco diferenciado. Aí o Marx, no caso, um islamismo ortodoxo e um não ortodoxo, isso mesmo. Então você tem um islamismo ortodoxo e você tem um islamismo
muito não ortodoxo. Você tem um islamismo que fala assim, é só uma desculpa para continuar naquele paganismo, tá? Estou falando assim para a gente saber que parece uma coisa assim muito bonita, mas quando você está lá, você vai ver como é que é a situação. E aqui, Tatiana Mera entrou também, um abração, Tatiana. Mas vamos lá, que eu quero continuar. O Michel está me dando paz do Senhor. Boa noite aqui, ótima aula. Estou antenado aqui, um abração para você, Michel. Saudade de você. Michel, aproveitando aqui que você está aqui, no dia 27 e 28 agora de setembro, eu vou estar lá em Avaré, dando um seminário sobre marxismo cultural. Queria muito que você estivesse lá, hein? E vocês também, quem estiver perto de Avaré, vai lá, vai ser muito bom lá na Igreja Batista Fogo e Glória. E eu vou também já divulgando aqui também na página da Missão Atena. Se vocês puderem, mas o Michel, você tem que estar lá, Michel, porque eu sei que você é alguém que nessa área tem uma capacidade muito grande, esteja lá conosco, tá? Mas eu quero, ainda não vou acabar essa aula pelo seguinte, como é a charrada? Há um só Deus e Maomé o seu profeta. Então eu quero falar do Maomé um pouquinho. Não vou falar muito, tá? Luiz Carlos entrou aqui também, um abração, Luiz. O que acontece com Maomé? A gente vê umas coisas assim, você fica, meu pai, como pode, né? Tem um livro que chama assim, as 100 pessoas mais influentes da história. E, bem, qualquer pessoa que tem um pouco de senso sabe que a pessoa mais influente da história foi Jesus, né? Mas só que nesse livro ele fala que a pessoa mais influente da história foi o Maomé. A princípio eu vou já falar, acho que em qualquer sentido que se pode dizer e mencionar, o Maomé não é mais influente que Jesus, tá? Agora, por outro lado, né? Por outro lado, se for falar só de influência, é uma coisa, porque influência não quer dizer nada. O Fernando de Beiramar é influente, o Marcola é influente, o Hitler foi influente, né? Então, só ser influente não quer dizer nada. O problema é qual a qualidade da influência que você tem. Agora, me perdoe, qualquer pessoa que lê os evangelhos e qualquer pessoa que conhece a história de Maomé, e não vou falar de história inventada, não, os hadiths. Hadiths são as histórias que são aceitas, né, pelo islamismo sunita e que falam da vida de Maomé. Se você for ler, você vai ver o Maomé assim, não tem nem comparação com quem foi Jesus, gente. Tem um livro do Stephen Protério, que eu gosto muito, que é sobre as grandes religiões, e o Stephen Protério, ele parece que foi cristão, depois ele acabou se tornando professor de religiões. E é muito bom o livro dele, mesmo que é um livro, é óbvio, eu como cristão vou ter minhas críticas lá. Mas acho que até porque ele foi cristão, ele tem alguma coisa que ele vê e umas coisas que ele vê assim e que eu acho interessante. Mas ele também fala que ele fala assim que o último milênio, o cristianismo foi a religião do último milênio, mas que do novo milênio a religião é o islamismo. Gente, não é tudo isso não, e a gente precisa ter consciência disso. Não podemos dormir, porque o islamismo tem os seus perigos, mas nós temos que estar atentos. Existe um livro muito bom, chama-se A Próxima Cristandade, tá? Não vou lembrar agora o nome do autor assim, estou citando o livro aqui rápido de cabeça, mas é da editora Record, não é uma editora evangélica. E ele fala assim que essa história de que o islamismo vai crescer mais que o cristianismo não é verdade, que o cristianismo ele é muito mais adaptável, né? E ele dá uma estatística mais ou menos assim, que até 2050 o islamismo vai crescer 22%, mas o cristianismo vai crescer 33%, mais ou menos assim. Estou chutando tudo de cabeça. Mas eu estou falando isso assim para a gente entender que, de modo nenhum, o Maomé é superior em influência a Jesus, ainda tem não é só, na quantidade ele já não é mais influente, e na qualidade, com certeza, não é, gente, porque, sei lá, você leu, Jesus morreu. Eu fiz umas comparações aqui, aliás, eu vou ler um texto de uma pessoa falando do Maomé. A gente lê esse texto, e ele é óbvio, ele é um muçulmano e tem essa ilusão. Mas a gente que está do lado de fora olhando, a gente sabe que não tem, né? Então, eu falei assim, ó, Maomé é o mais estimado entre os homens. Mais estimado entre os homens? Mais do que Jesus? O mais honrado... Aliás, vou falar outra coisa. Ele não é mais estimado nem do que o apóstolo Paulo.
nem com o apóstolo Paulo, que nós, o cristianismo evangélico, e mesmo não o evangélico, ama o apóstolo Paulo. Até do apóstolo Paulo, não vou nem comparar ele a Jesus, ele perde até para o apóstolo Paulo. Ele falou assim, o mais honrado dos apóstolos, aí perdeu mesmo para o apóstolo Paulo. Aí olha só o que ele fala do Maomé, o profeta da misericórdia. Você sabe quanto sangue o Maomé derramou? Eles sabem. Maomé foi um guerreiro, gente. Maomé foi um guerreiro. Então, como misericórdia? Eu posso falar, Davi, você vê assim, Deus é tão consciente que ele queria edificar o templo, não vai. Se derramou muito sangue. Mais do que Davi, Maomé derramou. E continua aqui, ele é o cabeça ou imã dos fiéis, o condutor do estandarte do louvor, ou intercessor, o portador de uma alta posição, o proprietário do Rio do Paraíso. Como é que é isso, gente? Que ele é o proprietário do Rio do Paraíso. Debaixo de cuja bandeira estarão os filhos de Adão no dia do julgamento. Aí aqui, gente, ele é o melhor dos profetas. Onde ele é o melhor dos profetas? Fala para mim. E nós vamos lá. Ele é o melhor dos profetas e sua nação é a melhor das nações. E o seu credo é o mais nobre de todos os credos. Querer se iludir, né? E aí, o que eu quero colocar aqui? Maomé não fez nenhum milagre. Essa é a verdade. Maomé não fez nenhum milagre. Elias fez, Eliseu fez, mas Maomé não fez nenhum milagre. E aí eu olho assim, eu olho para a narrativa dos evangelhos, as coisas maravilhosas, tremendas, sublimes, poderosas que Jesus fez, Maomé não fez nenhum milagre. Segundo, Maomé não fez nenhuma profecia sobre o futuro. Até Obadias tem um capítulo que fez profecia sobre o futuro. Até Ageu fez profecia sobre o futuro. O Maomé não fez nada. Jesus, eu gosto muito de contar essa. Jesus está jantando num lugar e tem aquela casa da mulher que quebra o vaso de alabastro lá, que você conhece a história. Ali Jesus fez uma profecia brincando. Onde esse evangelho for pregado no mundo inteiro, será dito que ela fez para louvor seu. Hoje todo mundo conhece a história dessa mulher, a profecia se cumpriu. Hoje o evangelho está no mundo inteiro e a história dessa mulher está lá. Então, quer comparar Jesus com Maomé? O que o Maomé fez? Guerreou e matou milhares, fez guerras mesmo, a espada mesmo. Muita gente, as pessoas vão dizer assim, o cristianismo, ele também converteu gente à espada. Converteu. Apesar do que Jesus falou, né? É preciso que aquele que ferir a espada seja morto. Os que expandiram o cristianismo através da espada fizeram isso contra o próprio evangelho. Agora, os que expandiram o islamismo com a espada fizeram com a própria orientação do islamismo. Então, são duas coisas diferentes. Apesar das palavras, né, contra a violência, eles usaram a violência em nome do cristianismo. Já o islamismo, quando usa violência, está usando uma violência que o próprio islamismo sanciona, o próprio islamismo, ele aprova. Eu achei muito interessante um autor que ele fala assim, que se há paz e uma situação pacífica, é apesar do islamismo e não por causa dele, porque o islamismo mesmo, ele é agressivo na sua origem. Maomé teve, visão, né? Mas teve 13 mulheres. Depois que a Khadija morre, ele tem 13 mulheres. Inclusive uma menina de 9 anos, né? Que é a Aisha. Mas eu achei muito interessante isso aqui, esse diálogo aqui, que diz assim, finalmente, a teologia islâmica afirma que as mulheres são intelectualmente inferiores aos homens. E aí tem um hadith, essas narrativas da vida de Maomé, e aí tem um hadith que explica assim, o profeta é o Maomé, o profeta disse, o testemunho de uma mulher não equivale à metade do testemunho de um homem? E aí as mulheres responderam, sim. E aí ele disse, isto é por causa da deficiência da mente de uma mulher. Isto é por causa da deficiência da mente de uma mulher. Deixa eu só lhe dizer, quem escreveu isso, quem está fumando, isso aqui está em livros autorizados por ele, tá? Esse aqui é o livro, ó. O Islã Sem Véu.
Os autores, o Ergun e o Emir, eles eram muçulmanos, e se converteram, esse é muito bom o livro deles, porque eram pessoas que foram muçulmanos durante muito tempo, então eles estão falando com propriedade, tá? Esse aqui é da editora Vida, é um bom livro para você, depois eu vou indicando também outros, para você ver sobre o Islã. Aí alguém pode falar assim, mas no judaísmo também, precisava de 2 mulheres para valer o testemunho de um homem. No judaísmo sim, mas na Bíblia. A Bíblia fala que a mente de uma mulher ela é inferior à mente de um homem? Em lugar nenhum. Fala dela como um vaso mais frágil, né? Ela é realmente uma pessoa mais sensível, é isso que fala, e que temos que cuidar dela. Então, de repente, você está vendo aí a diferença que é a Bíblia para esse Maomé. A gente olha Jesus agindo com misericórdia sobre as mulheres, e o Maomé quer casar com ela só, né? Casou com as 13. Agora, eu separei algumas coisas aqui sobre o Maomé, não deu para separar tudo, tá, gente? Mas algumas coisas que são espantosas e é bom você saber. Primeiro, que ele ensinou a beber a urina de camelo. Ele fala que é bom beber o leite e beber a urina do camelo. Uma das coisas que ele fala assim também, que se uma mosca cair na bebida, você deve tomá-la. Você tem que mergulhar a mosca lá mesmo e tomar. Porque numa asa, a mosca traz a doença e na outra ela traz a cura. Então você tem que misturar a mosca lá e tomar a bebida com a mosca. Vai saber, né? E aí tem um outro hadith que diz o seguinte, que Maomé, ele tem uma que chama, né, a jornada noturna, que ele teria ido para Jerusalém, teria subido aos céus, uma coisa assim desse tipo. E nesse caso, o Maomé, depois, quando ele volta, ele fala para Khadija, que é a primeira esposa dele, né, que é a viúva, 15 anos mais velho que ele, e ele fala que nessa visão que ele tem, que ele foi para o céu, que foi prometido que quando ele fosse para o céu, que ele ia casar com Maria, mãe de Jesus. É isso mesmo que você falou, ele ia casar com a Maria, mãe de Jesus. Aí tem mais. Aí depois, mais tarde, morreu, casou vários, e ele vai contar para Aisha, que num sonho, numa visão assim, foi revelado para ele que quando ele fosse para o céu, ele ia casar com a Miriam, irmã de Moisés, e ia casar com a Asiá, que é a mulher de Faraó da época de Moisés. Ou seja, ia casar com a irmã de Moisés e casar com a mulher do Faraó, né, lá no céu. Então você começa a ver algumas coisas assim, que o islamismo, eu sempre falo, né, como eu lido com muitos grupos religiosos, e eu falo assim que quando você começa a conhecer um grupo religioso, você ouve o básico que você ouve já acha um absurdo. Quando você se aprofunda, você vê que é pior ainda. Então é pior ainda do que a gente pode imaginar, com mais coisas absurdas, com mais coisas grandes. Eu só estou falando isso para você conhecer, tá? Não estou falando isso para você ter raiva ou para você debochar, mas para a gente ver o que é o Islã. Então, quando a pessoa se converte do Islã, não volta atrás, porque a coisa é muito, né, absurda ali, que você acaba tendo coisas absurdas muito grandes. A Rafaela escreveu assim, vixe, doido demais. É mesmo, é coisa doida demais que você vai ter no islamismo. Então, aqui eu não vou mais falar sobre esse primeiro ponto, que é a charrada, tá? Mas na semana que vem, nós vamos falar sobre as orações, a salat, tá? Vamos falar sobre as orações no islamismo. E já aqui, né, já falando cenas dos próximos capítulos. Às vezes a gente, como cristãos, a gente é muito autocrítico. Até porque, isso é algo positivo, a Bíblia, ela tem isso de se autocriticar. Mas a gente gosta de falar assim que eles oram 5 vezes por dia. Rezam, né? Bom, isso a gente vai ver na semana que vem. Eu falei no começo do programa e eu quero falar para você. Então, aliás, vou repetir o que repeti aqui no meio, né, falando para o meu amigo Michel, no dia 27 e 28 de setembro, estarei lá em Avaré, na Igreja Batista Fogo e Glória. Vou colocar aqui o bannerzinho aqui, acho que já coloquei aqui na página, mas vou colocar de novo. Estarei lá dando um seminário a respeito do marxismo cultural. Então, puder, esteja lá conosco. E no dia 7 a 12 de outubro,
nós teremos ali o Congresso Apologético Natanael Rinaldi, na Igreja da Paz. Eu vou pôr, aí tem o endereço direitinho, ela na Silva Jardim, lá em Santos. Eu estarei ministrando quinta e sexta, falando sobre evolucionismo e o evangelho progressista, tá? Então, se você é da região, vai ser muito bom estar lá conosco. Acabou de entrar aqui o Regilano é lá de Juazeiro do Norte. Abração, Regilano. Regilano está sempre aí com a gente. E o Caio de Lima, que é meu aluno lá na Saberifé. Caio, um abração para você, tá bom, querido? Já estou saindo, Caio, né? Já estou saindo. Estamos aqui terminando o programa, já 35 minutos. Quero agradecer vocês todos, muito honrado com a presença de vocês. Semana que vem, o Senhor permitindo, estaremos aí novamente. Eu tenho assim, muita coisa para compartilhar. Assim, uma coisa que está pesando muito é livros. Eu quero falar de livros também. Então, quem sabe, ou depois dessa começo, ou em algum momento começo uma live só para falar de livros, que eu acho muito importante. Às vezes as pessoas querem ler, querem saber sobre um assunto e não sabem, né? E eu queria uma live de falar de livros e leituras, que é o que eu amo fazer. Mas oremos, né? Parece que é uma coisa muito simples, mas uma live como essa, você gasta bastante tempo estudando e vendo e relembrando, tá bom? Queridos, Deus abençoe você. Como sempre, vou salvar essa live, vai ficar aqui na página e vai para o meu canal. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, entra lá, Missão Atenas, e se inscreva no meu canal. E também você se inscreva aqui na página, se você não se inscrever na página Missão Atenas, e querendo ver alguma coisa a mais, entra lá no meu site, missãoatenas.com.br, tá bom? O Maico está perguntando, quando vem em Minas? Sou de Barrosos. Cidade do professor Vinícius. Pastor Vinícius Couto, pessoa querida demais, né? Aprendi muito com você no Saber e Fé. Não sei, Barroso não é muito perto não, né? O pastor Vinícius está agora aqui em São Paulo. Pastor Vinícius veio nem me visitar ainda aqui no Vale da Benção, né? Veio outra ocasião, né? Espero isso. A Rafaela já escreveu isso, livros, é muito bom assim, eu sei quem gosta de ler e quer orientação. Agora é de vez. Deus abençoe vocês e até a nossa próxima live aí. Beijão para vocês. Deus abençoe.